João, capítulo 6, vamos ler o verso 44. João, capítulo 6, verso 44. Podemos ler? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Amém. Querido Deus e nosso Pai Celestial, a Tua palavra foi lida. E nós não temos nenhum mecanismo, Pai, de fazer com que corações sejam convertidos, a não ser depender unicamente do Teu Espírito para abrir os nossos entendimentos e converter através da Tua palavra. Por isso colocamos em Tuas mãos todas as coisas e crendo que Tu farás isso, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Bom, meus queridos, hoje nós vamos, como nós estávamos conversando no grupo, a respeito sobre arminianismo, calvinismo, hoje vamos tratar não sobre o calvinismo na questão que eles estão errados, mas na questão que eles estão certos, que eu creio que Lutero e os outros reformadores, eles foram guiados por Deus para trazer aquilo que era necessário naquela época, e hoje eu vejo, dentro do cristianismo moderno, que as pessoas não têm noção do que é, mesmo dentre os evangélicos, as pessoas não têm noção do que é o que aconteceu na Reforma Protestante. Os evangélicos se desvencilharam do catolicismo, entre aspas, mas não têm a menor noção do que significa. Então hoje eu vou tratar aqui sobre, não sobre o calvinismo, mas sobre as doutrinas da graça, que é o que, em parte, os calvinistas também creem. Então, eu creio que essas doutrinas da graça, ela é essencial no evangelho. Sem elas, pelo menos sem uma delas, você não tem o evangelho. Ou você tem um outro evangelho que não pode salvar. Infelizmente, as pessoas, elas estão numa outra igreja, aí elas vêm para esse grupo aqui para aprender a palavra de Deus e, de repente, nossa, eu não conhecia o evangelho. Agora eu estou tendo um conhecimento do evangelho. Aí depois dela falar isso, ela vai e se vira. Mas eu não tenho nada contra a igreja onde eu conheci Cristo. Isso é uma contradição. Se você conhecer Cristo naquela igreja e você não conhecer o evangelho, como que você foi salvo por Cristo lá sem conhecer o evangelho? Isso não tem lógica. Você, para ser salvo, você precisa conhecer o evangelho. E Cristo te salva somente através do evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. É isso que Paulo diz. Então, compreender as doutrinas da graça é essencial, porque é ela que traz a salvação. Então eu vou colocar aqui na lousa. Quem quiser copiar, fique à vontade, mas os 5 pontos, é chamado de os 5 pontos calvinistas. Só que, infelizmente, isso é uma idiotice dita pelos arminianos, porque Calvino, quando os 5 pontos foi instituído nessa ordem, Calvino já estava morto. Então, não foi Calvino que inventou isso. Isso é o que a Bíblia diz. Mas, infelizmente, recebeu esse nome. Mas vamos chamar de os 5 pontos, ou as 5 doutrinas bíblicas de salvação. Então, vamos colocar aqui. Primeiro ponto. 2, 3, 4, 5. Depravação total, primeiro ponto. Segundo, eleição incondicional. Terceiro, expiação. Ilimitada. Quarto, graça irresistível. E perseverança dos santos.
Esses 5 pontos são as 5 doutrinas de salvação. Sem nenhuma delas aqui não tem como você ser salvo. Principalmente a primeira. Ela é o ponto-chave de toda a salvação do ser humano. Então, a partir do qual você assume o primeiro ponto, todos esses outros 4 pontos são consequências lógicas. Então, eu peguei até uma declaração de um site aqui, Assembleia de Deus, casadopão.com.br, que eles dizem assim no site deles: a doutrina da depravação total é uma das principais doutrinas da graça. Ela afirma que o homem caído é totalmente depravado, ou seja, que o pecado afetou o homem na sua totalidade. Então, o homem ser totalmente depravado não significa que o homem é tão mau quanto ele possa ser, mas significa que o pecado original em Adão, no Éden, ele afetou totalmente o ser humano. Afetou suas emoções, suas motivações, seu corpo, seu espírito, seu arbítrio, afetou totalmente, ou seja, a corrupção foi total, não ficou parte nenhuma no ser humano que não fosse afetada pelo pecado. Isso se entende por depravação total. Agora, é claro que isso não quer dizer que você é tão mau quanto possa ser, porque você vai encontrar na sociedade pessoas que são piores que as outras. Entende? Você vai encontrar pessoas que são más, todos são maus, como a Bíblia diz, mas há pessoas que elas são piores que as outras. Por exemplo, eu sou mau, mas logicamente que eu nunca cometi um crime como Hitler. Então, Hitler era uma pessoa pior do que as outras. Mas só que a diferença essencial entre essas pessoas não é a diferença que faz esse ser humano ser diferente, não é algo essencial. Porque, deixa eu tentar explicar de uma melhor forma. Se você, acho que eu disse isso num culto aqui anteriormente. Se você entra numa sala do necrotério, ali você vai ter aquelas caixas onde estão os corpos colocados. Vamos supor que ali você entra ali, tem um que morreu há 1 hora, um que morreu há 24 horas, praticamente um dia, um que morreu há 3 dias e um que morreu há 1 semana. Se você chegar nesses corpos mortos, você vai ver que há uma diferença entre eles. O que morreu há 1 hora parece estar dormindo, não parece estar morto. O que morreu há 2, ou o que morreu há 1 dia, ele já está a aparência dele já está mais danificada por causa da morte. O que morreu há 1 semana está fedendo, está como Lázaro, cheira mal. Só que qual é a diferença essencial entre eles? Nenhuma, porque todos estão mortos. Então é isso que a Bíblia afirma em Efésios, por exemplo, que todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. É claro que existe uma diferença, um é pior que o outro, mas essencialmente não existe, todos estavam mortos. Então, essa depravação total é o ponto-chave do Evangelho. Você aceitar o que essa doutrina ela diz, é a parte essencial de você crer no Evangelho. Então, como nós lemos aqui, Jesus disse assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ninguém pode. Então isso significa que todo mundo é incapaz, ou seja, a depravação é total. Ela afetou até a sua capacidade de querer algo espiritual. Então, ninguém pode ir ao Filho se o Pai que o enviou não o levar. Ninguém pode fazer isso. Então, todos nós somos afetados por esse pecado. E a parte de que nós queremos abordar aqui é de como o mundanismo, como o humanismo secular, ele conseguiu entrar na igreja. Então, vou colocar o nome desse camarada aqui, porque ele foi essencial para isso acontecer. Esse homem aí, Pelágio, no século V, ele combateu essa doutrina da depravação total, e ele dizia o seguinte, que o homem era totalmente capaz de escolher entre Deus ou o pecado, pois ele era totalmente livre, e se o homem quisesse obedecer a Deus, era apenas uma questão de vontade. Isso foi o que Pelágio disse. E aí, o seu discípulo, Celestio, ele focalizou essa ideia de Pelágio e passou a dizer o seguinte: a natureza humana, ela não foi contaminada com o pecado no Éden. Todos nós somos livres e perfeitos como Adão, antes do pecado, é claro.
E Celeste, então, ele tentou elaborar essa premissa dizendo que o ser humano tem plena liberdade de vontade como Adão tinha. Então, essa ideia aqui é conhecido como pelagianismo. Começou no século V, ou seja, não é de agora. Só que quem entra no evangelicalismo moderno hoje, quando você fala que a pessoa não tem livre-arbítrio, ela se espanta. Mas essa ideia não é nova. Então, no século V já começaram a dizer que o homem era totalmente livre, que ele tinha liberdade de vontade. Então, essa ideia foi conhecida como pelagianismo. Então, segundo o pelagianismo, nós cometemos pecados totalmente por causa que escolhemos. E não porque há uma corrupção no homem e uma incapacidade que faz. Não é que Deus obriga você a pecar. Você não faz o que é bom porque você ama o que é errado. Isso não é somente por escolha. Não é só por causa de uma corrupção que faz você escolher o errado, mas também por uma questão de natureza, porque nós nascemos, e por isso que foi importante a gente tratar do assunto da semente da serpente, como aconteceu a queda de Adão no Éden, para você entender que nós herdamos essa natureza através do mesmo pecado. Uma vez que nós compreendemos o que foi o pecado no Éden, você sabe que esse pecado ele é herdado através do mesmo ato que Eva cometeu no Éden. Então, Romanos 5, vamos ler isso aí, Romanos capítulo 5, verso 20, a Bíblia vai deixar isso claro para nós, a total falência do ser humano em querer obedecer a Deus como se fosse livre, totalmente livre na sua vontade. A ideia central do pelagianismo, você não precisa decorar tudo isso, é claro, isso não importa na salvação, decorar doutrinas, mas é apenas crer na verdade, isso que importa para ser salvo. Mas a ideia do pelagianismo é basicamente isso. Todo ser humano é tão livre quanto Adão, e o pecado de Adão ele não afetou o ser humano. Adão pecou, o pecado é particular dele, todo homem nasce livre como Adão e é livre para escolher entre o certo e o errado. Isso foi o que Pelágio ensinou. Agora vamos ver o que a Bíblia ensina. Romanos capítulo 5, verso 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual era a figura daquele que havia por vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais o dom da graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Amém. O dom, entretanto, não é em caso de um somente que pecou, porque o julgamento derivou-se de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. É isso que Paulo está dizendo. Por uma só ofensa, ou seja, pelo pecado de Adão, veio a condenação a todos os homens. Então, essa ideia de Pelágio de que o pecado de Adão só diz respeito a Adão é uma heresia. Assim também, um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ou seja, nós somos pecadores, como eu disse, não só por causa de escolhas, nós escolhemos o que é errado, mas por causa de natureza. Nós herdamos esse pecado por natureza, por nascimento. Então, é pela desobediência de um só homem, que é Adão, muitos se tornaram pecadores. Todos nós se tornamos pecadores pela desobediência de Adão. E como nós se tornamos justos? Pela obediência de um só homem, Jesus Cristo. Nós não se tornamos justos diante de Deus porque nós fazemos o que é certo, mas pela obediência de Jesus Cristo nós se tornamos justos. Sobreveio a lei. Por que Deus deu a lei? Não é para que nós obedeçamos o que Ele está dizendo.
sobreveio a lei, ou seja, veio a lei para que a sua ofensa se tornasse excessivamente maligna, para mostrar que nós somos incapazes. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Amém. Então, a ideia de pelágio celeste é conhecida como semi-pelagianismo, só que ela foi tida como heresia no século VI, eu acho, no século V, em 431, no Concílio de Éfeso. Só que a premissa do pelagianismo ele nunca morreu. Essa ideia sempre foi mantida por alguns. Então, alguns na história da igreja passaram a dizer assim: tudo bem, de fato o pecado ele afetou o ser humano, mas não ao ponto de tirar o seu livre-arbítrio. Foi isso que alguns começaram a dizer. Então, ficou no ser humano um resquício de livre-arbítrio que ele é capaz de fazer o primeiro movimento em direção a Deus, se ele quiser. E é isso que decide. Então, essa foi a ideia posteriormente, depois do pelagianismo. Então, o homem ainda, mesmo sendo afetado pelo pecado, continuou nele um livre-arbítrio suficiente para ele dar o primeiro passo em direção a Deus, e seria isso que decidiria a salvação. Ou seja, o que decide o que salva o homem é a sua escolha, e não o propósito soberano de Deus. Então, segundo eles, a graça de Deus ela era dada a todos os seres humanos da face da terra. Deus, ele chama isso de graça retributiva. A graça de Deus é dada a todos, e cada um pode escolher entre essa graça. Então, tipo assim, Deus dá uma visão sobre o evangelho para você e você decide se você quer aceitar ou não. Então, o ser humano faz uso dessa graça como ele bem quiser. Se ele quiser, ele aceita. Se ele não quiser, ele rejeita. O que faz o homem querer? Esta é a pergunta. Ele mesmo. O que faz o homem querer a Deus? Ele mesmo faz ele querer. Então, eles não têm resposta para isso, na verdade. Então, se ele quiser ser salvo, se ele não quiser, a ideia, então, essa ideia nova é conhecida como semi-pelagianismo. Então, o cerne do semi-pelagianismo é o seguinte: a depravação, ela é real, o pecado de Adão afetou sim o ser humano, mas ela não é total. Ficou nele livre-arbítrio. Então, o calvinismo, quando ele surgiu, Calvino, na verdade, ele começou a pregar em cima das teses de Lutero, só que ele pregou a mesma coisa que Lutero, só que ele, de maneira geral, ele mostrou que a predestinação, ele conseguiu fazer um tipo de movimento que construiria um tipo de raça como Hitler estava fazendo, um tipo de arianismo. As pessoas que fossem pertencessem à igreja, fossem certinho, esses eram os predestinados para o céu. Quem não pertencesse à igreja deles, quem não fizesse tudo certinho, é porque era predestinado para o inferno. E por que é predestinado? Porque Deus quer, Deus é soberano, Ele manda quem Ele quiser para o inferno. Então isso foi o calvinismo, um extremo de dizer que Deus é aquele ditador que Ele quer que alguém vá para o inferno e pronto, acabou. E se a pessoa, independente do que ela faça de bom, ela vai para o inferno porque Deus assim terminou. Só que sem entender a semente da serpente, isso é fazer Deus um tirano. Se você não, exatamente, se você não entende o que aconteceu no Éden, como o pecado entrou na raça humana, você pregar predestinação, você vai para um extremo. O outro extremo é você ser arminiano e dizer que não, todo mundo pode se salvar porque todo mundo tem livre-arbítrio. Então, arminianismo e calvinismo são duas correntes extremas. Então, em 1618 a 1619, os arminianos remonstrantes, eles enviaram um documento para o sínodo na cidade de Dort, na Holanda, combatendo justamente essas doutrinas, que até então não eram 5 pontos, eram só doutrinas que existiam, que Lutero ensinou, que Zwinglio, Spurgeon, Calvino ensinou, só que eles não conheciam como 5 pontos. E aí os arminianos remonstrantes apresentou um documento ao governo da Holanda, dizendo que, questionando essas verdades. Então, o primeiro ponto desse documento que os arminianos remonstrantes apresentou era justamente combatendo. Então aqui, em vez de depravação total, eles mudaram. Livre arbítrio.
Esse era o primeiro ponto do documento dos arminianos. Livre-arbítrio. O homem não é totalmente depravado. Então, a consequência do... Se você muda o primeiro ponto, toda a outra estrutura vai ter que ser mudada, mas só que vai seguir a lógica do primeiro. Então, se o homem tem livre-arbítrio, não é necessário Deus eleger. Por quê? Porque ele pode livremente escolher seguir a Deus. Ou seja, nós somos salvos porque nós somos eleitos em Cristo. Por isso nós escolhemos, por causa da eleição. Agora, se nós temos livre-arbítrio, não era necessário Deus eleger. Basta você querer. Então a eleição não é... O que a Bíblia diz sobre a eleição não é viável aqui, porque o homem tem livre-arbítrio. Então vai mudar todos os outros pontos. Então, a eleição, a expiação limitada, ela não é necessária, porque todos os homens têm livre-arbítrio. Então Jesus, no caso, ele não morreu. Expiação limitada, entenda que significa o quê? O sacrifício de Cristo não é para todas as pessoas. É para um grupo limitado de pessoas. Não é para todos. Então, mas só que esse ponto, como eu ouvi um teólogo dizendo, esse ponto, nos dois modelos de salvação, de soteriologia, a expiação segue limitada. Porque, vamos supor, no contexto, no primeiro contexto, a expiação é limitada porque Cristo morreu apenas por sua igreja. E somente esses é salvos. Somente aqueles por quem Cristo morreu. Como ele diz em São João capítulo 17. Então, só vai ser salvo por quem Cristo morreu. Caso o outro ponto seja verdadeiro, então significa que somente aqueles que escolhem a Cristo podem ser salvos. Somente aqueles que escolheu a Cristo, o sacrifício dele pode salvar. Quem não escolhe a Cristo, então Cristo morreu em vão, já que ele morreu por todo mundo. Tem pessoas que não escolheram a Cristo. Então, se ele morreu por todo mundo, essas pessoas foi por quem ele morreu em vão. Então, de qualquer forma, o sacrifício de Cristo, no segundo ponto do livre-arbítrio, é um sacrifício que não pode salvar. O que salva é a escolha. Cristo morreu. Então, se Cristo morreu por você, você está salvo. Ponto final. Se o que depende da sua salvação é a sua escolha, Cristo, o sacrifício de Cristo não vale nada. O que vale é a sua escolha. Se você escolher, aí sim, isso aqui tem alguma lógica. Se você não escolher, ele morreu, não tem lógica nenhuma, não salva nada. Então, o quarto ponto. Deus não precisa, a graça irresistível. A partir do momento que Deus te chama, não tem como você ficar resistindo. A graça de Deus é dada a você, você aceita a palavra dele. Você não fica questionando, eu não posso acertar essa verdade. Eu acho que eu não vou crer dessa maneira. Não tem isso, é graça irresistível. Deus te deu a revelação, você aceita e pronto. Então, esse outro ponto eles falavam que não é preciso, porque você tem livre-arbítrio. A hora que você quiser, você vai a Deus. Se você quiser sair, você sai. Se você quiser voltar, você volta, porque você tem livre-arbítrio. E o último ponto, perseverança dos santos. Você é o que mantém a sua salvação. Você tem livre-arbítrio, então você mantém a sua salvação. Esse é o ponto dos arminianos. O homem, enquanto ele quiser se manter salvo, ele se mantém porque ele tem livre-arbítrio. O dia que ele não quiser ser salvo, basta ele escolher. Então, no outro ponto das doutrinas do Evangelho, é Deus que mantém você salvo. Então, é por isso que Jesus disse, eu o ressuscitarei no último dia. Porque é justamente Deus que vai manter você salvo. Como ele diz em São João, capítulo 10, 28, 29 e 30. As minhas ovelhas pertencem ao meu Pai e estão nas minhas mãos. E ninguém pode tirá-las de mim. Eu e o Pai somos um. Então, se você está na mão de Cristo e Cristo está na mão de Deus, não tem como você se perder. Você só se perde caso Cristo se perdesse, porque Ele está na mão do Pai. E você está na mão dele, e Ele e o Pai são um, não tem como você se perder. Então, essa doutrina da perseverança dos santos significa que você ainda será salvo até o último dia. Então, esses são os 5 pontos que os arminianos remonstrantes mostraram. Só que, infelizmente, o mundanismo ele entrou na igreja e hoje você vê as igrejas pentecostais, as igrejas não reformadas, que se aderiram a esse modelo de que, partindo da premissa que o homem é o que determina a sua salvação. Eles querem dar um tipo de glória a Deus pela salvação, dizendo que o homem foi afetado pelo pecado, mas ao mesmo tempo eles querem colocar o homem como capitão da alma, dizendo que o homem é o responsável final pela salvação. Então,
Dizer que o homem não tem livre-arbítrio, as pessoas geralmente quando ouvem isso, é chocante pela falta de compreensão do que significa livre-arbítrio. Foi apresentado para nós o livre-arbítrio como sendo você pode escolher entre o bem e o mal. Eu posso escolher entre o certo e o errado, isso significa que eu tenho livre-arbítrio. Não, isso não significa livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa que você pode decidir o que escolher, não escolher. Se você puder, o que faz você escolher algo? O que faz você escolher o sorvete de morango e não de baunilha? Porque eu gosto de tal, eu gosto de morango e não de baunilha. Mas o que fez você escolher? É porque você gosta. Então a sua vontade não foi livre. Você foi por uma preferência. Você foi escravo da sua vontade, não livre. Então você pode escolher entre o certo e o errado. Mas o que faz você escolher não é você. Existe uma força interpessoal fora de você que faz você ter uma preferência por algo. Então você não é livre nisso. Agora você escolhe livremente. Então você é um agente moral livre. Mas não que você tem livre-arbítrio. Você não pode determinar o que querer. Você apenas pode querer. Então essa é a diferença entre o livre-arbítrio. Então, o primeiro ponto aí é o que faz a diferença na salvação. Infelizmente as igrejas hoje, elas se aderiram ao modelo do livre-arbítrio porque querem dar ao homem uma glória na salvação, de que você coopera de alguma forma na salvação. Agora tem 3 escrituras só para nós encerrarmos, onde vamos ler aqui, sobre onde Paulo ele vai dizer sobre como a salvação, como o homem coopera na salvação, no intuito de dizer que você não é passivo. Deus é que faz toda a salvação na sua vida, só que você não é passivo nela, você também trabalha. Como posso explicar isso? Jesus, quando curou aquele coxo que estava há 38 anos, o que fez o coxo andar? O homem que não conseguia andar, o que fez o homem andar? Foi o poder de Deus através de Cristo. Ele diz, levanta, toma a tua cama e anda. O que fez o homem andar? O poder de Cristo. O que manteve o homem andando? O poder de Cristo. Isso é o que acontece na salvação. É o poder de Deus através do Evangelho que faz o pecador se levantar e caminhar. É sempre o poder de Deus que mantém ele andando. Só que o homem anda. Ele anda, ele não fica passivo, ele está andando, ele está se movimentando. Ou seja, a santificação é algo que continua acontecendo e o homem não é passivo, ele tem consciência daquilo que está acontecendo. Só que não é ele que produz o poder sobrenatural para fazer o homem andar. Não é o próprio ser humano, é o poder de Deus nele que faz ele andar. Mas não somos passivos nisso. Então, vamos ler aí Efésios capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 2. Vamos ler capítulo 2 de praticamente 3 cartas de Paulo. Vai entrar bem no contexto aqui que nós estamos analisando. Efésios 2, a partir do verso 1, Paulo diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, ou seja, por nascimento, filhos da ira, como os demais, ou seja, filhos da ira de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nelas andássemos. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados de incircuncisão por aqueles que são
intitulados incircuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse um mesmo e novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos a um corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e a paz aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos do profeta, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Amém. Agora Colossenses capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. Gostaria, pois, que soubesses com grande luta venho mantendo por vós os laodiceienses, e porquanto não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza e forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas pelo despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando de todos os delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava nas ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Ou seja, aquela lei que antes condenava todos os seres humanos, Jesus catou essa lei e cravou ela na cruz, perdoando nossas ofensas contra aquela lei. E despojando os principados e potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado pelas juntas e ligado cresce, e o crescimento procede de Deus. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesse no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens? Pois todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria,
como culto de si mesmo e falsa humildade de rigor estético, todavia não tem valor nenhum contra a sensualidade. Ou seja, Paulo está aqui combatendo os legalistas. Os legalistas que dizem, você não pode tocar nisso, você não pode ver aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ele diz assim, todas essas coisas têm com efeito a aparência de sabedoria, mas não passa de culto de si mesmo. Todas essas pessoas que dizem, eu não faço isso, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. O que elas estão fazendo? Cultuando a si mesmas. Não é a Deus que elas cultuam. Elas cultuam a sua própria obediência e se dizem, até foi hoje, acho que foi ontem na rede social, no Twitter, por que Jesus nunca se achava melhor que os pecadores? Jesus nunca se achou melhor que pecador nenhum, embora ele fosse melhor que todos nós. Mas ele nunca se achou melhor que nenhuma outra pessoa. E todos eram pecadores. Imagina se Jesus não pudesse assentar com os pecadores e comer com eles. Ele ia comer sozinho a vida inteira. Entendeu? Então, por que os pecadores se acham melhores que os outros pecadores? Eu não faço aquilo. Eu não faço aquilo que aquela pessoa faz. Por que se você acha melhor que os outros pecadores, se Cristo, que você diz crer, nunca agiu assim? Que tipo de Cristo está vivendo em você então? Então, tudo isso é culto de si mesmo. É falsa humildade, de um rigor estético, é só a aparência, é tudo estético. Todavia, isso não tem valor nenhum contra a sensualidade. Paulo diz. E agora vamos para Filipenses capítulo 2. Uma carta antes, eu acho. Onde Paulo agora vai juntar essas duas. Ele vai juntar Efésios 2 com Colossenses 2 em Filipenses capítulo 2. Então, Filipenses capítulo 2. Então, a santificação, esse que é o ponto nevrálgico de todo esse sistema de soteriologia, visa a santificação, porque um extremo do calvinismo vai dizer assim, você pode viver da maneira que você quiser, porque você foi predestinado, vai ser salvo, não é você que mantém a santificação, é o Espírito de Deus que opera em você, você não tem que se preocupar com isso. Então, eles querem dizer o seguinte, não importa a maneira que você viva, se você foi predestinado, e o que mostra que você foi predestinado é que você pertence ao grupo deles. Você foi predestinado se você pertence à igreja reformada. Se você pertence à igreja calvinista, aí você foi. Se você pertence a uma igreja que não é calvinista, aí você foi predestinado para o inferno. E então, se você pertence à igreja calvinista, você pode viver da maneira que você quiser, porque você vai ser salvo no final. Eles acreditam na perseverança dos santos e não importa como você viva. No final, é o que Jesus disse, eu ressuscitarei no último dia. Só que não é isso que a Bíblia ensina. Vamos ler isso agora. Como eu disse, o homem na santificação, embora... acho que comentei isso aqui com o senhor, né? Muitas pessoas dizem assim, eu estou na graça, eu não tenho que observar a lei. Eu não preciso observar a lei porque eu estou vivendo na graça. É justamente isso. A pessoa que tem uma compreensão assim, ela nunca soube o que é a lei. Se ela não sabe o que é a lei de Deus, ela não pode viver na graça. Para você viver na graça de Deus, você tem que saber o que é a lei. E a partir do momento que você entender a lei, aí você pode viver na graça. Uma pessoa que diz assim, eu posso viver, eu não preciso observar a lei de Deus. Eu não preciso guardar a lei de Deus. Eu estou na graça. A graça é diferente da lei. A graça é o oposto da lei. Só que tem um problema. A graça, ela tem que conformar você à lei. Tipo assim, eu estou na graça, eu não preciso observar a lei, então eu vou adorar dois deuses, porque a lei diz que só tem que adorar um, não precisa observar a lei. Posso matar? Não precisa guardar a lei. A lei é o primeiro mandamento, assim, não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Não dirá falso testemunho. Agora eu posso mentir, eu posso dar um falso testemunho. O irmão lá fala tal coisa, mas não é assim. Vou dar um falso testemunho do irmão. Não foi, ele não estava lá. Ele estava, mas estava dando um falso testemunho. Honrarás o teu pai e tua mãe, não precisa honrar meu pai e minha mãe. E você não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás o carro do teu próximo, a casa do teu próximo. Eu posso cobiçar agora porque eu estou na graça? Não, a graça ela tem que conformar você à lei de Deus. Embora a santificação não é que você olha para a lei, porque é assim, os evangélicos acham, pelo menos os arminianos, eles acham isso. Você é justificado pela graça de Deus, certo?
Graça de Deus, através da fé, você é justificado pela fé na graça de Deus, no Evangelho. Você creu em Jesus Cristo, não é que acontece alguma coisa em você. A justificação não acontece nada em você. É uma declaração forense, acontece fora de você. A partir do momento que você crê em Jesus Cristo, no Cristo crucificado, Deus diz, você é justo aos meus olhos. E a partir daí não há condenação para você. Nenhuma condenação há. A condenação ela foi tirada. Isso é a justificação. A santificação é Deus tratando com a corrupção que há dentro de você. Ou seja, ele tirou a condenação de você e agora ele vai tratar da corrupção, da sujeira que ficou através da natureza, através do nascimento. Ele vai tirar isso de você. Não é você que... Porque os evangélicos fazem isso. Não, eu fui justificado pela fé, mas agora eu vou voltar para a lei para obedecer. Agora eu vou ter que cumprir a lei, porque eu já fui... Não, não é isso. A justificação é pela fé e a santificação também é pela fé no que Cristo fez. E é Deus que opera a santificação dentro de cada um de nós. Só que essa santificação, ela nunca vai contra a lei. Sempre vai conformar você à lei de Deus. Não é a lei que opera a santificação, mas a graça te conforma à lei. Então, não tem essa de eu estou na graça e não preciso guardar a lei. A graça ela vai te conformar à lei de Deus. E é isso que os evangélicos, os arminianos, eles erram. Dizendo que você tem que voltar à lei porque você tem livre-arbítrio. E os calvinistas também é legalista porque ele acha que assim, já que agora eu fui justificado pela fé, não foi meu livre-arbítrio que me justificou nas minhas obras, mas eu tenho que guardar a lei, senão é porque eu fui predestinado para o inferno. E aí você segue naquela de... Ou no outro extremo do calvinismo. Não, já que eu sou salvo mesmo, eu vou viver de qualquer maneira. Só que Filipenses 2, Paulo vai dizer assim, vou ler quase o capítulo inteiro. Paulo diz assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos afetos e misericórdias, contemplai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o qual é de cada um dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo, ou seja, pré-existindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, muito mais agora na minha ausência, assim desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esse é o ponto que alguns calvinistas não gostam de aceitar. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu não tenho que fazer nada, eu já sou salvo, eu não preciso fazer nada. Não, a Bíblia diz para você desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Só que, como eu disse, o homem não é passivo. Embora Paulo está dizendo que é para você desenvolver isso, no versículo seguinte ele vai dizer, porque é Deus quem efetua em vós o querer e o realizar. Por isso que eu disse que o homem não tem livre-arbítrio. Porque quem opera em vós o querer é Deus. Deus opera em vós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Então, o que faz você querer é Deus. O que faz você querer andar corretamente, fazer o que é certo, é Deus. Embora você escolha. Você está escolhendo, como Paulo diz. Você está desenvolvendo essa salvação. Mas o que está por trás, o que está impelindo o homem a seguir o caminho é Deus. Então ele não é totalmente livre. Quando o homem faz o que é a sua própria vontade, é a vontade do inimigo. Quando o homem segue sua própria natureza, que é a natureza pecaminosa, é a natureza do inimigo. Quando o homem segue o curso contrário disso, é Deus operando ele, o agir e o realizar. Fazei tudo, verso 14, sem murmurações, sem contendas,
para que vos tornais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício a serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim também vós, também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Amém. Então, acho que eu tenho uma citação do irmão Brana, para não deixar passar em branco, página 217. Ele vai dizer algo interessante para nós. Toda essa questão de compreender a salvação, ela teve início ali no século XVI, em 1520, e Martinho Lutero ele foi o homem que Deus usou para trazer esse esclarecimento para nós. Só que, como o Mombrano diz, ele não foi um profeta, ele foi um reformador. Então, o erro dos calvinistas hoje é achar que as verdades de Lutero, as verdades de Spurgeon, a verdade de Calvino era o ponto final. Eles acham que nós não somos católicos, nós não somos evangélicos, nós não nos aderimos ao pensamento do livre-arbítrio, e isso é tudo. Mas Lutero, Calvino, Spurgeon, Zwinglio, eles não foram profetas, eles foram reformadores. Eles não poderiam levar o povo à verdadeira fé apostólica, eles só começaram a trazer pequenas partes da verdade. Mombrano chega a dizer assim: Martinho Lutero foi um brilhante erudito de temperamento gentil. Ele estava estudando para ser advogado quando proclamada enfermidade de morte de um amigo íntimo levou ele a encerrar com sinceridade a condição espiritual de sua vida. Ele entrou para o convento agostiniano em Erfurt em 1505. Lá estudou filosofia e também a palavra de Deus. Ele viveu uma vida de severa penitência, porém todos os seus atos exteriores não puderam banir o seu sentimento de pecado. Ele disse: eu me torturava até a morte para conseguir paz com Deus. Isso aqui é o que o semipelagianismo produz, porque a Igreja Católica ainda hoje ela é semipelagiana. Então, ele faz você se purgar para conseguir, eu pequei, cometi um pecado. Então você começa a se purgar para estar em paz com Deus. O sacrifício de Cristo, ele não, no entendimento semipelagiano, como eu disse, a expiação não é limitada. Então, o sacrifício de Cristo, ele não é eficaz. O que é eficaz é a sua escolha. Então você tem que se purgar para tentar ter paz com Deus. Para conseguir paz com Deus, porém, estava em trevas e nada encontrava. O vigário-geral de sua ordem, Staupitz, o ajudou a adquirir o discernimento de que sua salvação teria que ser uma experiência de uma obra interior em vez de um ritual. Com este encorajamento, ele buscou mais a Deus. Mais tarde, se tornou padre. Ele ainda não era salvo. Ele tornou-se ávido e profundo estudante da palavra e das grandes obras teológicas existentes. Ele era solicitado como mestre e pregador por seu profundo conhecimento e grande sinceridade. Para cumprir um voto que fizera a si mesmo, ele foi a Roma. Lá ele viu a futividade das obras impostas pela igreja como meio de trazer a salvação, e a palavra de Deus atingiu em si seu coração. O justo viverá da fé. Em seu retorno ao lar, a verdade evangélica dessa escritura inundou sua mente. Ele foi liberto do pecado e nascido no reino de Deus. Ou seja, ele foi regenerado, ele era um filho de Deus, embora não trouxesse toda a verdade. Logo após isso, ele foi elevado a doutor em divindade, você vê, e pregava a Trindade, e comissionado a devotar sua vida a estudar e finalmente expor e defender a Sagrada Escritura. Isto ele fez com total eficácia, que em seu coração e os corações dos que rodeavam foram profundamente fixados sobre a verdade da palavra de Deus. A palavra logo entrou em conflito aberto com os abusos dos credos e doutrinas da igreja. Assim, quando Leão X tornou-se papa e João Tetzel veio a vender indulgências pelo pecado, Lutero não teve escolha a não ser levantar-se contra este ensinamento anti-escriturístico.
Primeiro, ele bradou do púlpito contra aquilo e depois escreveu suas famosas 95 teses, as quais ele pregou na porta da igreja do castelo em Wittenberg, em 31 de outubro de 1517. E em pouco tempo a Alemanha estava inflamada e a reforma estava em ação. Agora, que já era lembrado que Martinho Lutero não fora o único que protestara contra a Igreja Católica Romana, ele foi apenas um dentre muitos outros que tinham negado os papas e o autoconferido como poder temporal e espiritual. E mesmo entre os papas, houve reformas temporárias menores. Sim, houve muitos outros que se levantaram controvérsias. No caso de Lutero, o tempo de Deus estava propício a um movimento definido que seria o começo da restauração da igreja e derramamento do Espírito Santo num tempo muito mais tarde. Agora, o próprio Martinho Lutero era um cristão sensível, cheio do Espírito, e ele foi claramente um homem da palavra porque não apenas tinha uma profunda paixão de estudá-la, mas de torná-la disponível a todos a fim de que todos pudessem viver dela. Ele traduziu o Novo Testamento e deu ao povo esta árdua obra. Ele mesmo fez e corrigindo a passagem até mesmo 20 vezes. Ele reuniu em torno de si um grupo de eruditos do hebraico, entre os quais havia judeus, e traduziu o Velho Testamento. Esta obra monumental de Lutero é ainda a obra sobre todas as suas sucessivas obras escriturísticas na Alemanha se basearam. Ele foi um poderoso pregador e mestre da palavra e instruiu especialmente os primeiros anos da proeminência pública de que a palavra era o único critério. Desse modo, ele era contra as obras como meio de salvação e do batismo como meio de regeneração. Mas isso que o irmão Branco diz aqui ainda é encontrado hoje nas igrejas, principalmente nas igrejas arminianas. A partir do momento que você vai às águas e se batiza, algumas igrejas dizem que você nasceu de novo. Você vê como que o Lutero ele não ensinava isso, ele foi contra isso de que o batismo é para regeneração. A regeneração ela vem através da palavra, e não através de um ato batismal. Ele ensinava a mediação de Cristo independente do homem, como o conceito original e pentecostal. Ele era um homem dado a muita oração e aprendera que quanto mais tinha trabalho a fazer e quanto mais intensamente era pressionado pelo tempo, então mais do que seu tempo dava a Deus em oração a fim de garantir os resultados satisfatórios. Ele sabia que lutar com o diabo, e diz que se Satanás um dia lhe apareceu visualmente e ele atirou um tinteiro nele, ordenando que ele se fosse. Outra vez, os dois fanáticos vieram a ele para convencê-lo a juntar-se a eles e a banirem todos os padres e as Bíblias. Ele discerniu o espírito neles e mandou embora. Está registrado a respeito do Dr. Martinho Lutero na História de Sauer, no volume 3, página 406, que ele era um profeta evangelista, falava em línguas, intérpretes e uma só pessoa dotada dos 9 dons do Espírito. Então, que comoveu o seu coração do Espírito Santo e que foi um pequeno broto verde que significava, na verdade, que estava voltando à igreja como era conhecida em Pentecoste. Foi a doutrina da justificação, a salvação pela graça independente das obras. Eu reconheço que o Dr. Martinho Lutero não apenas cria e apenas pregava a justificação, mas esse era o tema principal de como de fato deve ser, porque essa é a doutrina básica da verdade da palavra. Esse livro aqui que o irmão Brano citou dizia que o Martinho Lutero ele era um profeta e evangelista. O irmão Brano ele pegou e corrigiu esse livro, falou assim, ele não poderia ser um profeta porque ele não restaurou toda a verdade de Deus. E somente na última era da igreja, ou seja, quando Lutero surgiu no século XVI, era a era de Sardes. Houve depois João Wesley na era de Filadélfia e por último agora William Branham como um profeta na era de Laodiceia. Então, somente um profeta como William Branham poderia restaurar a nós a verdadeira doutrina apostólica, a verdadeira doutrina como Jesus ensinou. Não só respeito à salvação, não só respeito a essa coisa que essas doutrinas, essa soteriologia, mas em respeito à divindade, ao pecado original, como nós temos estudado aqui, sobre o Filho de Deus, sobre a queda no jardim. E outra coisa que Lutero e os outros reformadores não puderam entender
foi a doutrina sobre o inferno. Os reformadores sempre acreditaram que o inferno seria eterno. Que o inferno, quem vai para o inferno, eles vão para o inferno eterno. O irmão Branham, nesse livro, ele vai combater esse ensino, dizendo: não é possível você receber a vida eterna e ir para o inferno. Você recebe, como você recebe a vida eterna? Jesus diz assim: a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A partir do momento que você tem esse conhecimento, esse ginosco, esse conhecimento experimental com Deus, você tem vida eterna. Então, como que uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, que recebeu a vida de Deus, a vida eterna, vai para o inferno? Porque para viver no inferno eterno, você tem que ter vida eterna para viver lá eternamente. Só que os reformadores, não, se você foi predestinado para o inferno, você vai passar a eternidade no inferno. Isso não existe. Então o inferno, por mais tempo que ele dure, bilhões e bilhões de anos, um dia ele vai acabar. E o inferno, segundo a Bíblia, ele vai ser lançado no lago de fogo junto com o diabo e seus anjos. Então vai existir um tempo em que o inferno vai deixar de existir. E quem estiver no inferno vai deixar de existir também. Não é que você vai viver ardendo no inferno pela eternidade porque você não escolheu Deus. Não, um dia a pessoa que foi para o inferno, ela vai deixar de existir completamente. Você deixa de existir aqui na Terra quando você morre, você vai para essa região, que o inferno ele é uma dimensão espiritual, você vai para essa região dos perdidos e você fica lá aguardando o tempo em que esse inferno, onde a pessoa que estiver lá, ele vai aguardar o fim disso. Então, quem for para o inferno não é que vai viver eternamente no inferno, ele vai deixar de existir completamente. A sua alma vai deixar de existir, porque ela não estava em Cristo antes da fundação do mundo. Por isso ela não pode existir com Cristo depois desse espaço-tempo. Então, isso foi uma das doutrinas que os reformadores eles não puderam trazer a respeito da divindade. Você vê, Lutero, por mais que ele pregasse a verdade, por mais que esse sistema fosse o correto, e Calvino também pregasse isso, eles não puderam deixar o culto com velas, não puderam deixar a trindade, não puderam deixar as outras doutrinas que fazem parte da Bíblia e que eles passaram por alto. Eles viram algo, Lutero viu lá, justificação pela fé, e ficou com aquilo, e era verdade, só que não era toda a verdade. Infelizmente hoje as igrejas, elas se pegam, o irmão Branham mais combateu foi isso. Não é você acreditar em parte da verdade. Os católicos têm parte da verdade, o que eles acreditam é parte da verdade. Os evangélicos creem em parte da verdade. Os unicistas creem em parte da verdade. Os testemunhas de Jeová creem em parte da verdade. Mas não é crer em parte da verdade, ele crê em toda a verdade. Então, não adianta você voltar aos testemunhos de Jeová, voltar a Charles Taze Russell, a Rutherford, dizer, o que nós temos aqui é verdade. Mas não é toda a verdade. Não adianta você voltar a Noeto, a Praxis, como os crentes da mensagem fazem, e dizer, nós temos parte da verdade. Não é toda a verdade que importa. O que salva o homem é todo o evangelho e não é parte dele. Então, esse sistema aqui, embora ele seja certo, embora você compreendesse isso, seja o lado certo da verdade, você pode ficar apenas com isso e ir para um extremo calvinista. Ou você pode ir para o outro do livre-arbítrio e ser totalmente errado. Então, isso é essencial. Crer nesse sistema é essencial para a salvação. Descrer desse sistema, a pessoa nunca foi salva. Porque não tem como você querer dar glória a Deus na salvação e a você mesmo. Ou é Deus que tem toda a glória, ou é o homem. Não tem como você... Não existe grau de diferença da mentira. Ou é verdade ou é mentira. Um grauzinho, tipo assim, a nossa igreja prega algo que é a verdade. Aquela igreja lá, os unicistas, eles pregam algo que é totalmente contrário. Mas existe um no meio que prega algo similar. Nós cremos em algo que é essencial. Não existe isso. Aqueles que estão entre nós e os unicistas, está errado quanto os unicistas. Não tem meio grau de mentira. É mentira completa. Então, 1% de mentira ainda é... 99% de verdade ainda é toda mentira. A verdade é toda ela. Então, acreditar no outro sistema, partir... Por que é importante essa questão do livre-arbítrio? Porque a pessoa que parte do princípio do livre-arbítrio, ele não pode aceitar toda a salvação e dar glória a Deus em tudo. Ele tem, de alguma forma, acarretar ao homem uma parte da adoração. Não, mas eu sei, Deus, ele é bom, ele salva, mas eu tenho que ter a minha participação. Eu tenho que, de alguma forma, colaborar com isso. Isso é um perigo, isso é um extremo. O outro lado não. É Deus que faz tudo mesmo, que se dane. Eu vou viver de qualquer forma. Afinal, ele vai me salvar mesmo. Não, a Bíblia diz,
efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Porque é Deus que opera isso. Então, a partir desse momento que Deus está operando, você não é passivo, você pratica a salvação. Embora você saiba que você não dá glória a nada a você, porque você sabe que é o Espírito Santo que está produzindo esse tipo de vida, que você, por natureza, seria incapaz, porque todos nós nascemos mortos em delitos e pecados. Amém? Amém. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém.